Ah, boa tarde, pessoal. Vamos fazer a revisão. Uma análise do que aconteceu hoje. Foi um dia bem interessante e bem bom para mim. Ah, alguns podem ter se dado mal com algumas ordens stop em alguns locais ruins, né? Quem comprou e foi uma tendência de alta. Primeiro a gente fez uma bandeira, né, de baixa no dia, enfim, depois foi uma bandeira de alta. Ah, Vamos lá, o que que aconteceu aqui? A gente acordou, né, rompendo aqui, foi uma H2, né, o mercado ontem fez, né, uma bandeira de alta, um canal de baixa, né, canal de baixa, bandeira de alta. Rompe isso aqui, rompe muito forte, e o mercado não consegue testar a mínima aqui, né, deixando alguns vendedores presos, quem comprou aqui embaixo. Esses vendedores vão tentar vender mais em cima e tentar sair no seu preço médio, mas o importante aqui é que acabou fazendo uma H2, né? Uma H2 dentro de uma lateralidade. O preço ele fica acima dos 50% dessa lateralidade, né? Com isso dando boas chances para o mercado fazer mais uma alta. Bom, o mercado rompeu, ele acorda rompendo, mas você não compra isso aqui, você não compra esse rompimento. Você espera ele voltar aqui nos 50% dessa lateralidade, então compra, ok? Sempre quando o mercado tenta fazer isso, não compra aqui em cima. Talvez se ele ficasse um pouco mais lateral, acima da média móvel, né, com um bom sinal de compra, uma boa força compradora, aí sim é outra história, mas a princípio você não compra esse rompimento. Você espera fazer pullback dos 50%. Então você compra. E aqui nós tivemos um ombro, cabeça, ombro invertido, né? A gente já vai conversar sobre essa estrutura aqui, que na verdade até o mercado poderia, se essa 37 não tivesse ido aqui em cima, o mercado poderia ter tido um cenário diferente do que a gente viu hoje, tá? Ah, pois bem, ele começa, né, rompendo, né, a máxima dessa lateralidade, tá? Eu tenho essa projeção de 150%, mas não importa. O que ele fez foi uma barra 1, né? Olhando essa barra 1, você percebe que foi um doji, portanto, lateralidade, né? E ela fecha logo aonde abriu, aqui embaixo, tá? Ou seja, isso aqui, lateralidade, né? E aí, quando a gente vê uma grande barra de alta fechando na máxima, ok, bom para os compradores, mas a gente não teve o rompimento da lateralidade, né? O mercado se continua fechando os preços dentro da lateralidade. E a gente se contar, né, fazer a contagem, né, isso aqui pode ser uma, duas segunda perna, ou seja, armadilha de segunda perna aqui em cima. Ah, em contravendedores, a pressão dessa 2 foi tão boa que provavelmente teríamos compradores, né, aqui nessa região de 50% ou um pouco mais abaixo, tá? Até fiquei um pouco surpresa com essa 13 aqui, mas foi uma excelente barra de venda para você ir até os 50%, para você ir até um R, né? Um R, um movimento projetado dela mesma, tá? Para fazer um scalp muito legal. Mas voltando aqui no início, né? Nós não temos, eu vou medir aqui primeiramente, tá? Essa barra aqui. Então, o mercado já está indo ali no 38%, né? Com mais ficando acima
dos 50, da metade, dos 50%. Então, quando a gente tem essa barra 10 aqui, fechando abaixo, né, dos 50%, a gente tem uma probabilidade maior, boa aí para os vendedores, tá? Então, aqui a gente, barra um, primeira puxada, barra 2 você pode pensar como terceira puxada, e barra 6 corrigindo profundo aqui, terceira puxada. Então, aqui mais ou menos a gente tem como uma wedge, tá? É, vendedores aparecendo, né, aqui em cima, o mercado fecha com uma boa barra de baixa, eu acabei vendendo essa barra 7, contando aí como uma wedge, mas o mercado ainda estava acima dos 50%, né? Então poderia ter alguma defesa aqui, né? O mercado tenta fazer com essa 8, acaba fazendo uma H1 depois, ou pode ser vista talvez como uma H2, né? E acaba armadilhando compradores aqui em cima. Já estava claro que não tinha compradores aqui, provavelmente eles estavam comprando aqui para tentar sair das suas perdas, né, de quem comprou aqui em cima. Então, aqui saída aqui dos compradores, mais abaixo temos três barras de baixa, muito bom para vendedores, né? E fechando abaixo do 50% e do 38%. E aí a gente tem uma barra, né, rompendo tanto média móvel quanto mínimas importantes. O fechamento, eu gostaria que vocês prestassem atenção que o fechamento é importante, né? O fechamento fecha abaixo da mínima da um, abaixo da abertura da 2, abaixo da média móvel, tá? Então, sempre quando você está operando agora, ultimamente, eu tenho visto mais fechamentos, e os fechamentos que são muito importantes para rompimento, porque por isso que eu digo que essa 10 ela confirma muita coisa aqui em relação a estar abaixo dos 50%. Então, provavelmente a gente iria fazer um teste da um e aí a gente foi bem mais, né? E aqui ó, foram às 10 horas da manhã, uma excelente barra de rompimento, fechando na mínima, uma excelente compra. Então, aqui você poderia tanto buscar a projeção da barra 2, né? Que aqui na 14,15 a gente já tem alguma realização de lucro, você pode perceber. Então, medição do rompimento 14,15, né? 100% do rompimento dessa lateralidade aqui de cima, pegando o fechamento e abertura e fechamento da barra 2, a gente já tem uma certa realização de lucro por parte dos vendedores. Então você pode medir a barra um também, a barra um, a barra 13, que foi a barra de rompimento, e ir um para um dela, e foi o que aconteceu aqui na 16, né? Foi o que aconteceu aqui na 16. A gente tinha uma média móvel passando por aqui também, uma média móvel importante, mas como eu falei para vocês, isso aqui não deixou de ser um rompimento por você estar fazendo uma correção mais profunda, né? E como eu falei no início, você não compra aqui em cima, né? Você espera fazer uma correção até os 50% da lateralidade. Espera testar isso aqui. O mercado quer que você quer testar essa região de 50% para ver se ela não vai ser rompida, tá? E aí a gente tem uma tentativa de rompimento aqui nessa 29, né? Mais uma vez observem que a 29 ela fecha abaixo, o fechamento dela está abaixo da 18, né? Que foi a mínima, o fechamento mínimo aqui, que foi a abertura da 18, ela fecha abaixo disso. Isso aqui para mim, essa barra 29 aqui, me mudou minha cabeça mais para vendas, então eu fui analisando, né, como é que era, como é que ia ser isso aqui. Eu estava ainda com a cabeça de compra, mas eu ia analisar. E esse teste aqui da máxima, tá? Uh, anula a estrutura dos vendedores, tá? Então vamos conversar um pouco sobre isso aqui.
O que eu quero dizer com isso aqui? Bom, vamos lá. Eu estava esperando esse teste aqui da 19, tá? E o que que aconteceu, né? A gente tem a movimento de projeção, chegou lá na projeção. Depois da barra de rompimento, a gente não tem boas barras de continuidade. Temos alguns scalps, né? Realizações de lucro dos vendedores aqui que estão operando o rompimento, dos movimentos projetados, dessa lateralidade, né? Alguns movimentos projetados, então são scalps, né? Os vendedores fazendo scalps aqui nessa região, né? E aí a gente tem esse scalp, a gente tem uma barra de alta, e depois dessa barra de alta a gente tem essa grande barra de baixa aqui na 18, tá? Essa barra de baixa aqui na 18, antes dela vir testar a mínima dos 50%, antes dela fazer isso, ela fecha e a 18 é logo comprada, tá? A 18 é logo comprada quando ela fecha. Chega aqui, ó, bem na abertura da 17. Então, quem comprou a 17, né, os compradores que compraram a 17 saíram aqui nessa correção, tá? E o que que isso quer dizer? Ou seja, eu não tenho comprador preso mais aqui nessa 17. É isso que quer me dizer. Eu tenho comprador livre para comprar. Aonde que eles queriam comprar? No 50%. Então eu tenho comprador livre para comprar. Ele vem, faz o teste. Compradores saem das suas posições, ou seja, eu não tenho mais comprador aqui em cima, eles vendem, faz o teste aqui embaixo, tá? E o que que tem aqui embaixo? Comprador livre para comprar. Eles estavam com a mão livre, eles não tinham nada, nada estava preso aqui, eles não tinham nada presos, tá? E você pode contar um, dois, três, tá? Pode fazer várias contagens, tá? Talvez aqui rompimento, correção um e 2. Depois de rompimentos, geralmente você tem duas pernas, então essa aqui 18 e 19 foi a segunda perna depois do rompimento, então rompimento, correção, segunda perna, né? 90% das vezes você tem segundas pernas, né? E foi o que aconteceu aqui também. Enfim, 50% de correção, compra, né? Compra e nós temos essa excelente barra de alta aqui, fechando quase dentro dessa lateralidade que foi rompida. Porém, assim como eu estava esperando um pullback, né, desses 50% da lateralidade, o que que é isso aqui no começo do dia? É uma lateralidade, né? Então, provavelmente eu teria vendedores esperando uma correção nos 50% dessa lateralidade, tá? Provavelmente teria. Mas isso aqui foi muito forte, né? Isso aqui foi tão forte que eu achei que não iria corrigir tão profundo. Então, o mercado sobe, faz uma correção. Outra coisa que eu queria falar, né? 50% compra. E por que que teve essa grande barra de alta aqui? Porque compradores não estavam presos aqui. Se eu não tenho comprador preso aqui, ou seja, eu não tenho vendas ali, pelo menos eu não tenho uma liquidação de compradores desesperados para sair das suas compras porque estão presos aqui, ou seja, eu não tinha vendas aqui, ok? Eu não tinha vendas aqui porque eu não tinha compradores presos aqui. Se eu não tenho comprador preso aqui, não vai ter uma liquidação de venda aqui, porque eles estão saindo comprando aqui de baixo, aqui de baixo, aqui de baixo. Então, essa barra foi o que aconteceu aqui, tá? Essa grande barra foi o que aconteceu aqui. O mercado, né, testa os 50% da lateralidade do começo do dia, faz uma L1, microcanal de alta, provavelmente compradores abaixo,
fecha com uma barra não tão boa de alta, 26, uma continuação ruim, né, da 25. Portanto, a gente tem uma segunda perna, então provavelmente segunda perna é 27, segunda perna. Isso não é bom para os vendedores, essa 27, porém a gente fecha com uma grande barra de alta na 28, ok? Essa 28 foi um pouco inesperada. Então, quem estava comprando aqui e viu o mercado fechando com o fechamento, né, abaixo desse topo, desse fundo duplo aqui, o que que aconteceu nessa 29? Essa 29 foi a desistência de compradores e aí toda essa liquidação aqui da 29 foram os compradores saindo de suas compras, pois isso aqui aconteceu, né? Os vendedores conseguiram alguma coisa aqui. Além deles conseguirem alguma coisa aqui, eles conseguiram fechar abaixo da 20. Então, isso foi muito bom para os vendedores, porém, eles não conseguiram fechar abaixo dos 50%, tá? Então, a gente tem vendedor preso aonde? Nós temos, vendedor não, perdão, temos compradores presos aonde ainda, né? Na 27, fechamento da 27, a gente tinha compradores presos. Então, o que que aconteceu aqui? Provavelmente compradores presos na 27. Então, duas pernas para cima, né, o mercado corrigindo, né, a partir dos 50%. Provavelmente isso aqui era um rompimento. Compradores compraram nos 50% para sair aqui nessa 27, porque essa 27 não era uma boa barra de venda, ela estava acima da média móvel e essa provavelmente tinha compradores aqui, e isso aqui, essa 27, 28 aqui, prendeu compradores aqui, quem estava comprando aqui. Então, o que, que é essa 33, 34 aqui? Essa 34 aqui, bom, logo se vê, né, saída dos compradores, né? E aí dessa saída dos compradores, provavelmente vendedores, né, entrariam também para fazer apertar o mercado para baixo, né? Só que depois dessa 36 aqui, isso aqui foi completamente inesperado, ou seja, no 50% da lateralidade a gente tem uma barra com uma barra 37 que testa a máxima, tá? Testa esses preços aqui em cima, isso aqui não era o esperado, né? Ou seja, ele faz uma lateralidade, tá? Mercado dentro de uma lateralidade, tá? Isso aqui foi um topo duplo, ou seja, topo duplo, bandeira de baixa. Topo duplo, bandeira de baixa. Perfeito? Só que olha onde ele foi fazer o topo, ou seja, estou numa lateralidade. Quando aconteceu isso, eu falei, bom, o mercado está flutuando. Agora o mercado está flutuando. Uh, ou seja, eu não tenho tanto interesse de nenhuma das partes. E ele provavelmente poderia ficar flutuando aí, tá? Uh, pois bem, topo duplo na 37, barra de sinal ruim para vendedor, né? 37, 38, o mercado continua flutuando, barra de ruim, barra de sinal ruim para ambas as partes, né? O mercado faz essa 39, ou seja, topo duplo, o mercado faz essa 39, tentativa de rompimento do topo duplo. E abaixo dessa 39, o que, que a gente tem quando o mercado testa a abertura da 29? Compradores, tá? Mas o mercado, para mim, ainda continuava flutuando, tá? Essa barra 37 acaba por ser também um rompimento, tá? Além de ser um topo duplo, bandeira de baixa, ela foi um rompimento. Rompe, né? E ela testa a mínima novamente.
Então, essa 39, uma excelente barra de baixa, foi comprada bem na abertura, no fechamento da 29, né? Ou seja, vendedores que venderam aqui é, desistiram, na minha opinião, de fazer nova mínima aqui, de tentar ir abaixo dos 50% por conta dessa grande alta da 37, tá? Então, aqui nós temos uma desistência, mas provavelmente vendedores, né? Aqui nessa linha, né? Provavelmente vendedores. Então, eu vejo essa 44 aqui e é uma boa barra de alta. Eu vejo que isso aqui é um ombro, cabeça, ombro invertido, então provavelmente a gente tem um ensaio aí de reversão, né? Bandeira de alta, tá? E essa 46, né, uma tentativa, né, de topos aqui, né, uma tentativa de topo duplo TR e o mercado tentando não fazer uma nova máxima, tentando não fechar acima desse desse suporte aqui, né? O que que eu ia falar aqui também que era bom, importante? Inesperada a barra de alta, tá? Essa 44. Vendedores saindo aqui dessa exposição. Ah, tá, perfeito. Bem como aqui os compradores tinham saído e comprado mais abaixo, e por isso nós tivemos essa grande barra de alta na 20, porque não havia os compradores presos. Ou seja, eu não tenho comprador preso aqui também. Né? O comprador veio até aqui em cima, ficou preso. O mercado veio até aqui embaixo aqui. De repente, os compradores, por uma obra do destino, conseguiram sair das suas compras. Conseguiram sair. Então, ou seja, eles não estão presos mais aqui em cima. Tá? Eles não estando presos mais aqui em cima, ou seja, eu não tenho comprador preso aqui em cima. Isso quer dizer o quê? Que eles estão livres para comprar. Ou seja, que não vai ter liquidação de venda, porque por parte dos compradores presos não vai ter venda, porque não tem comprador preso. Então, eu vejo essa barra inesperada 44, perdão, 44. Eu vejo um ombro, cabeça a ombro, ou seja, compradores saindo bem aqui na abertura, né? Ou seja, compradores não vendedores saindo, desistindo desse rompimento de baixa, tá? Um topo duplo muito ruim aqui na 49, ó, a gente não tem um topo duplo muito ruim, então provavelmente compras acima da 49. Eu fiz uma compra mais cedo, eu fiz uma compra 45 na 46, compra acima da 49, e aí veio essa, desculpa, aqui, a 50. 50 foi rompimento e correção, tá? E aí rompe mais uma vez, confirmação de rompimento. Você pode comprar essa barra de rompimento, tá? Essa aqui foi uma barra de. E por que que você pode comprar? Porque a gente não tem comprador preso aqui, tá? Se a gente tivesse comprador preso aqui, isso seria muito provavelmente a gente não iria mais para cima, porque os compradores iam estar desesperados para sair das suas compras, né? Iriam vender e iam botar o mercado para baixo. Então a gente colocando aqui o risco ganho, 1 para 1 dessa barra de rompimento, tá lá. Então a gente teve uma correção profunda, tá? E deixa eu ver aqui. Clicar. E 2 para 1 da barra de rompimento, tá? Então, tá aqui a barra de rompimento. Então, a gente acabou que fez uma small pullback bull trend aqui. Então, barras de baixa
foram compradas, né? E são barrinhas de alta que parece que vão ser revertidas, mas não se revertem, né? Aqui a 64 tenta testar a mínima da 53 e falha. Aqui o mercado tenta por uma segunda vez testar na 66, né? Na 67 tenta botar esse mercado para baixo para fazer algum teste aqui da 53, tá? E aí a gente tem compradores presos aqui nessa 68. Mesmo esqueminha de risco ganho. Cadê risco ganho? Risco ganho. Tá lá. Tá. Um para um do meu risco, tá? Eu não fiz essa operação, eu fiz essa operação aqui, ok? E que mais que operação? Eu fiz uma operação aqui, saí aqui, enfim. Bom, essa operação também muito boa, né? Rompimento, né? Depois do que? De vendedores presos, né? Ou seja, depois dessa barra, os vendedores não iam vender aí para tentar o seu preço, o seu preço médio, tá? Então, ou seja, a gente sabe que a gente tem vendedores aqui, eles iam, depois dessa grande barra de alta, eles iam esperar um pouco para entrar nesse preço médio, tá? Ou seja, né, pelo menos um para um dessa barra de rompimento, e foi o que aconteceu aqui, tá? Então, o que que eu faço aqui agora? Eu pego, né, eu sei que eu tenho vendedores presos aqui, ok? E eu vejo que a gente tem um topo duplo nessa 72 aqui, ok? Vamos só ajustar aqui, tentar preço médio. Não sei porque que eu botei preço médio com todas essas informações aqui. Ok, preço médio. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho provavelmente vendedores vendendo esse topo duplo, buscando os 50%, né, venderam aqui, ficaram presos, né, esperaram, venderam um R e estão buscando, então, aqui, alguns vendedores, né, vendendo mais no topo duplo e buscando esse 50% aqui. Então, isso realmente foi muito climático, tá? Por isso que eu acreditava que iria fazer alguma correção. Então, aqui a gente tem uma small pullback trend, aqui a gente tem esse rompimento aqui já no final, né, de uma tendência, ou seja, finais de tendência com grandes barras de altas provavelmente são clímaxes e provavelmente vai corrigir um pouco, né? Pelo menos a gente vai ter uma realização de lucro e tal. Isso aqui realmente muito forte, então provavelmente compradores abaixo, né? E foi o que aconteceu. O mercado nem chega na média móvel, aqui a gente tem talvez uma, duas e três puxadas na 78. Você poderia comprar e tentar ir até a máxima, que foi, né, a 71, né, a máxima da 71. Mas aqui você observa que na 79 a gente teve uma puxada, entra um pouco de vendedores aqui. Quem vendeu 81, né, ou seja, né, um topo mais baixo, buscando uma L2 topo mais baixo, quem vendeu 71? Primeiro que quem vendeu com ordem stop não foi acionado, mas depois da 82 a gente tem esse pullback abaixo da 81, ou seja, né, vendedores, o que que eu quero que você observe aqui? Agora, vendedores nessa situação não estão presos mais aqui. Então, aqui, ó, 81 não estão presos, né? 83, 84 não
84 mais uma barra de baixa, né? E depois, e aqui é uma, duas, né? Provavelmente a gente teria uma terceira perna, né? E aí a gente faz essa uma, duas, três barras com sombras acima, com sombras, testa máxima do dia, tá ok? E ela é a terceira perna dessa cunha climática, ela acaba sendo climática. Então aqui a gente tem um segundo clímax em cunha, né, após um clímax, né? E esse clímax aqui já fez segunda perna, então acabou que corrigiu um pouco, acabou que isso aqui provavelmente isso aqui era a segunda, acabou sendo a segunda perna e o mercado não entendeu isso aqui como segunda perna, ok? Então, mais um clímax, terceiro clímax consecutivo, provavelmente apareceriam mais vendedores, né? Aí 68 vem, testa o meio, esse meio aqui aparece um pouco de compras, mas fecha com uma barra de baixa. Testa mais uma vez a máxima, aparece vendedores, então aqui a gente tem um II acontecendo, então uma barra externa, interna, interna, como uma barra de baixa. Então isso aqui é um setupzinho de venda após diversos clímaxes consecutivos. E eu gostaria que vocês dessem a importância também que foi um dia que a gente começou lateral, começou corrigindo profundo, tá? Não foi um dia que a gente começou rompendo e o mercado foi um small pullback trend sem ter correções profundas, tá? Por isso que após nessa small pullback trend para cima e clímax consecutivo, em uma configuração em barra externa, interna, interna, essa acabou sendo uma configuração boa, né, por conta do que aconteceu antes, tá? Se a gente tivesse um dia muito forte, uma small pullback trend, continuando o dia sem correções profundas, ou seja, sem ter isso acontecido no dia, pela manhã toda, tá? Aí sim, isso aqui não valeria, tá? Porque mostraria que os compradores estão frequentes o dia inteiro. Como isso aqui aconteceu antes, poderia usar exemplos, né, no Encyclopedia of Charts do Al Brooks, né, mostrando como é uma tendência forte de alta. Eu quero que vocês entendam que isso aqui é uma configuração válida por conta do que aconteceu no dia, tá? E por conta que a gente tinha vendedores presos e que provavelmente a gente ia fazer um teste aqui para eles saírem, tá? Então, a venda aqui, tá? A venda aqui provavelmente, então, buscar os 50% do ponto. Você podia buscar também, você podia medir, né, todo o coisa aqui e estaria lá os seus 50% também. Pode, tá? Mas eu vejo que tem vendedores presos ali. Eu vejo que eu tenho um topo duplo aqui, então provavelmente eles iam vender aqui, tá? Então eu faço dessa a minha medição. Eu não vendi aqui, porque isso aqui estava muito forte, por mais que eu achasse que isso aqui era uma segunda perna climática, eu achei que teria um pouco mais de compradores, né? E os compradores poderiam vir testar os 50% aqui, parará, parará. Mas eu não fiz essa venda. Mas, assim, eu fiz essa venda aqui. Então, eu fiz essa venda aqui, buscando os 50%. E eu acho que deu. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Deu 2 para 1. Então, foi uma boa matemática do trade, né? Porque você está indo contra a tendência, tá? Isso aqui é uma configuração. Você precisa estar atento nisso aqui. Se você não está atento, isso aqui é só compra, tá?
só compra. Provavelmente espera chegar nos 50% e compra, tá? Ah, no mais, é isso que eu tô enxergando do mercado, fazendo cada vez melhor aí nas minhas medidas, cada vez melhor entendendo onde está comprador e vendedor. E, bom, se tiver alguma dúvida, se gostaria de dar algum conselho, alguma dica, colaborar aí, os comentários estão abertos. E desejo um excelente final de semana e bons trades a todos. Até mais.